Você que é nosso telespectador, está acompanhando hoje em dia desde o início, às 9h35, viu que há um caso de refém na zona norte de São Paulo. O bairro é o Parque Novo Mundo. Para quem não é de São Paulo, isso é um distrito da Vila Maria. É muito perto da rodovia Presidente Dutra, importante conexão de São Paulo com o Rio de Janeiro. Esse caso começou com a invasão desta casa por um criminoso. A informação inicial que nós temos estavam na casa mãe e filho. O filho é um jovem de 28 anos do espectro autista, o que obviamente exige dos policiais que fazem essa negociação muito cuidado. Quem está no local é a nossa repórter Samara Bastos e tem mais informações ao vivo para a gente, está ao lado de um dos integrantes da Polícia Militar. Diga, Samara. Zucatelli, olha, isso mesmo, estamos aqui então com o Major, ele é o comandante, ele que está organizando, que fez toda essa negociação aqui com o suspeito, né, dentro da residência, e ele acabou de passar essa informação para a gente, aqui para a imprensa, que o suspeito acabou de se entregar, ele vai ser retirado da casa, isso vai liberar o refém? Exatamente, nós conseguimos através de todas as técnicas de negociação, convencê-lo à saída, então uma saída controlada, uma saída com cuidado e fazendo agora, nesse exato momento, estamos fazendo o acolhimento, tanto dele quanto da criança, né, quem estava lá dentro. Então a ideia é conversar com eles, explicar o que ele vai encontrar aqui fora, o cenário, e ele sair de uma forma calma e pacífica para todos ali. A gente está aqui de olho no Major, mas também de olho lá, né, Major? Porque a gente percebe que a ambulância está se posicionando, um carro da Polícia Militar, isso tudo faz parte da estratégia para que ele saia da melhor forma possível, num ambiente tranquilo. Ele já sabe qual é a situação que ele vai encontrar aqui, é isso? Exatamente, porque um objetivo nosso é justamente salvar vidas de todos que estão lá dentro. Então a gente tenta trabalhar e trazer toda a técnica para inclusive o causador, aquele criminoso que está lá, ele saia de uma forma segura. Então a gente demonstra ali o que vai encontrar, como que está o ambiente lá fora, até para que ele não se assuste e tenha uma reação indesejada, né? A irmã não chegou a tempo, mas o irmão sim. O irmão chegou a falar com ele? O irmão chegou a falar, ele foi previamente brifado através das nossas equipes e chegou a conversar com ele justamente para demonstrar e passar para o irmão dele a confiança na Polícia Militar. Zucatelli, ele está com o fone, ele está te ouvindo, pode fazer pergunta para ele. Major Wellington, primeiro, muito obrigado por conversar ao vivo com a equipe da Record, por conversar com Hoje em Dia. Parabéns pelo trabalho de vocês, o treinamento de vocês e a maneira como vocês conduzem esse tipo de situação tão difícil merece os nossos aplausos e o agradecimento da população. A minha pergunta ia ser justamente essa, se chegou algum familiar, saber, entender e oferecer algumas coisas para manter o sequestrador calmo, para que ele faça a coisa certa, é muito importante nesse momento, né, Major? Exatamente. Nós utilizamos todas as técnicas possíveis para fazer essa retirada, né? Então nós usamos todas as técnicas para convencê-lo, para conversar com ele, demonstrar que estamos aqui para auxiliar e ajudar a todos. E uma das técnicas que utilizamos é justamente essa, trazer o familiar para transferir a confiança, aquela confiança, aquele apego que ele tem ao familiar às equipes do GAT. Mas já teve alguém ferido? Como é que foi essa parte inicial da negociação? Porque há uma grande preocupação por conta da vítima, já tem o espectro autista, 19 anos de idade, estava muito agitado com toda essa ocorrência. Como é que está o estado de saúde deles? Houve algum diálogo nesse ponto de que alguém acabou sendo ferido? Na realidade, não, felizmente não houve ninguém ferido. Existia esse risco, essa preocupação das equipes, justamente de que essa criança, esse autista, ele fizesse alguma coisa contra, tivesse um ataque, por exemplo, lá dentro e houvesse algum problema. Então nós conseguimos o tempo todo conversar com ambos ali, mantê-los seguros, mantê-los calmos. O senhor estava me explicando aqui pra gente que nesses 13 anos de negociação, faz 13 anos que ele faz negociação, e essa foi uma das mais difíceis, né, Major? Porque tinha justamente uma pessoa do espectro autista e a preocupação é que houvesse uma reação por parte da vítima, né? Conta pra gente, então, como é que vocês encontraram o cenário quando vocês chegaram aqui? Eles estavam dentro de um quarto, é isso? Exato. Quando nós chegamos, na realidade, já tinham saído os pais, então tinham conseguido retirar antes. Quando chegou a primeira viatura da polícia, ele pegou essa criança, na realidade já é um adulto, né, com 19 anos, e já foi para o quarto e os pais ficaram no ambiente externo. Só que eles estavam amarrados sim antes, até confirmando essa informação, né, e conseguiram sair e deixar o local. E ficou só ele lá dentro de um quarto pequeno e esse criminoso ele embarricou todo, então ele travou todo o acesso àquele local.
E realmente é difícil porque nós temos o fator humano. E quando a gente trabalha com alguém com espectro autista, a gente não consegue definir ou saber a reação que ele vai ter. Então, o nosso receio era justamente que ele tivesse uma reação e que ou atacasse ou que tivesse alguma crise e fosse para cima desse criminoso. Então, poderia acontecer. Então, o tempo todo ali nós trabalhamos com os dois espectros. E agora, vai acontecer, né? Eles vão sair e vão levar para onde? O roubo. Agora, na realidade, primeiro são 2 pontos. A gente vai fazer o acolhimento de ambos, tanto do criminoso quanto da vítima, do refém que estava lá dentro, para mantê-los um pouco mais calmo, trazer a família para junto do filho, para ficar ali. E daí sim ele vai ser conduzido ao DP, vou confirmar o DP da área, mas daqui ele vai direto para o DP. Só vou pedir uma licença porque a gente está ao vivo e o apresentador vai fazer uma pergunta. Eu só queria saber, Major, sobre o histórico desse criminoso, né? Ele já tem um histórico por roubo, por receptação, era um bandido realmente perigoso? Ele está perguntando se o criminoso estava armado. Bom, vamos 2 coisas. Primeiro, nós tratamos ali de um criminoso recorrente. Então ele já estava armado, ele estava com calibre 38, totalmente funcional, munição e tudo mais ali dentro. Ele já tem passagens na antiga fundação, atual Fundação Casa, antiga FEBEM, já tem passagem também pelo sistema prisional. Então é alguém que já não está, em princípio, em saidinha temporária, mas é alguém que já contumaz na questão do roubo e invasão à residência. E receptação também é um outro tipo penal que ele possui. Vocês sabiam de todas essas informações porque vocês falavam com ele por telefone. Então, da arma, da barricada, tudo isso, Major. Quando a gente faz um tipo de negociação desse tipo, uma ação desse tipo, nós buscamos informação de todos os espectros, todos os locais. Nosso serviço de inteligência, conversando com os familiares, com quem estava lá. Então, a gente foi recebendo informações durante todo o incidente. Então, é uma dificuldade que nós temos. A gente não consegue adivinhar tudo. Então, a gente precisa ir recebendo informação, construindo o ambiente, construindo informação a todo tempo. Então, durante todo o incidente, nós fomos levantando todos esses dados. Major, nós tivemos acesso com exclusividade às imagens que mostram o momento exato em que esse bandido entrou dentro da casa. A gente tem a ideia se ele agiu sozinho, se ele já tinha costume de agir aqui nessa região, por se tratar de um bandido residente com longo histórico criminal? Bom, como eu falei, as informações elas chegam e a gente vai recebendo essas informações durante o incidente. O que a gente tem em princípio, ele agiu sozinho. Não temos imagem de outras pessoas e nem informações de outras pessoas que estejam com ele nessa situação. Uma possibilidade é ele ter achado que de repente a casa estava vazia. É uma possibilidade que se tem por ele ter agido sozinho. Comumente, quando há um roubo à residência, eles não estão sozinhos. Eles estão em mais pessoas. Então é estranho um roubo à residência com uma pessoa só. Foi justamente pelo convencimento. Então, a equipe de negociação conseguiu mostrar para ele que nada de ruim iria acontecer com ele e que seria tratado de acordo com as normas legais e com o acesso, a chegada da família, do familiar, especificamente o irmão dele, ele passou a ter mais confiança. Então, ele realmente acreditou, ele entendeu na realidade que nada de mal iria acontecer para ele. O que o irmão falou para ele? Sino grave. O que o irmão falou para ele? Justamente nesse ponto, para transmitir a confiança do irmão, da familiar, para a equipe do GAT. Então ele falou, não, o pessoal está aqui, tem imagens, a imprensa está no local, eles estão conversando, estão garantindo que nada de ruim vai te acontecer. Major. Então, não vão te machucar, não vão te, numa gíria aí, não vão te zoar, nada disso. Acho que O Zucatelli está perguntando. Ele está perguntando alguma coisa. Major, os familiares do rapaz, da vítima, os familiares do rapaz, os pais do rapaz, ficaram com vocês, com os negociadores, falando sobre ele, passando informações, até para que os senhores soubessem como agir. Vocês estavam contando com esse apoio importante ali nesse momento, Major? Exatamente. Então, todo momento a gente tem que conseguir essas informações, né? Uma delas foi justamente dos familiares. Então, nós tivemos ali a mãe e o pai que estavam lá e mesmo antes do irmão chegar aqui, a gente também conseguiu falar com ele por telefone. Então, a gente foi trabalhando essas informações, foi entendendo e conversando o tempo todo com eles, passando também informação, né? Trazendo a informação de que eles estavam bem, de que eles estavam cooperando, que a criança, o refém que estava lá, ele estava calmo, que não tinha acontecido nada de ruim com ele, para justamente manter a calma de todos que estão envolvidos, né? Uma preocupação nossa é essa, é trazer para aqueles todos que estão envolvidos o que realmente está acontecendo, para evitar, de repente, um susto ou alguma coisa ali. Então, o tempo todo, a gente trabalha com essas informações. A família tinha sido rendida inicialmente. Ele chegou a ameaçar atirar e disse o que ele queria dentro da casa. Quais foram as palavras que ele usou para poder amedrontar essa família?
A gente não tem as palavras exatas, mas é justamente esse ponto, buscando dinheiro, joias, celulares e ameaçando realmente eles que eles tinham que entregar, que se ele não fizesse isso, iria matar todo mundo. Esse é o ponto, né? Acho que estão chamando o senhor ali, ó. Major, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo no Hoje em Dia. Foi de muita importância. O senhor esclareceu exatamente o que aconteceu, né? Um crime desse tão cruel. E a gente agradece, então, e parabeniza mais uma vez por esse belo trabalho da polícia. Muito obrigada, viu, Major? E olha, a gente fica aqui agora, então, com a expectativa, Zucatelli. Ótimo. Perfeito. Zucatelli, ele acabou de falar para a gente, então a imprensa vai ser posicionada mais próximo aqui à casa para que a gente possa mostrar para vocês o exato momento, então, da saída do criminoso, né? Segundo a polícia, ele já está pronto para deixar essa residência. Aqui fora também a polícia já está toda organizada para que ele então deixe a residência e seja levado, primeiro então, como o Major falou, ele vai ser levado à delegacia e depois então a um presídio, né? A gente está aqui se posicionando. Olha, a casa agora vocês podem ver do solo, a casa é essa, a gente percebe os policiais lá na parte de cima. Já com tudo pronto, né? O carro provavelmente que ele vai ser levado é aquele carro que já é posicionado ali com os policiais. E agora então fica a expectativa para esse desfecho feliz, né? Então todos saíram sem ferimentos e ele acabou se entregando depois de mais de 2 horas de negociação, de uma negociação intensa, delicada e que terminou então com esse desfecho. Com a liberação do refém. Tiago, Samara foi caminhando até lá, junto com a nossa equipe, vou deixar ela respirar ali enquanto a gente acompanha. A polícia está posicionada, o Major Wellington Dugatti nos explicou com bastante cuidado que a primeira coisa que é feita antes da saída do criminoso é deixá-lo tranquilo. Olha a imagem, olha, do lado esquerdo, olha a imagem do momento em que ele entra na casa. Você está vendo, ó, do lado esquerdo ali, olha só, ó, ele vai subir no muro. Olha ele entrando, esse é o momento da invasão. Você está vendo a imagem da invasão? Ó, esse é o momento da invasão. Uma câmera de segurança mostrou o momento em que ele entrou na casa. Você acabou de ver do lado esquerdo. Do lado direito, imagem ao vivo, aguardando a saída dele já preso. Do lado esquerdo, o momento em que ele invade a casa, tudo registrado por uma câmera de um circuito de segurança. Tá ali, ó. Ele pulou o portão para poder invadir a casa. Você viu o momento que ele invadiu? Tava ali, tá registrado naquela câmera ali. Eu tô tentando identificar aqui para saber. Eu acho que ele subiu pelo muro lá. Olha. Pelo que parece, ele subiu pelo muro deste terreno. Olha o que ele faz. Porque a casa é mais como... Olha, ele subiu no muro do terreno. Tá vendo o que você pensa? Oi, fale. Pode falar, Samara. Zucatelli. Pode falar. Oi, Zucatelli, desculpa te interromper, mas olha, então é isso mesmo. O carro da polícia aqui, ó, está se posicionando, vai entrar de ré na casa, porque é nesse veículo, então, que o criminoso, né, vai ser transportado. Os policiais já estão se movimentando. Ele estava no andar de cima. O sequestrador estava no andar de cima, ele desceu, já está aqui na parte de baixo da casa e a polícia agora então vai posicionar esse carro de ré para que ele possa ser colocado no veículo e agora nos próximos minutos então ele deve deixar essa residência e ser levado, então, de fato. O refém já saiu, a gente não teve essa imagem, né? Mas ele saiu bem, saiu tranquilo. Também a informação que a gente teve aqui é que ele saiu tranquilo, porque essa era uma grande preocupação da família e também dos policiais, né? Por ele ser do espectro autista, é que ele ficasse muito nervoso e tivesse alguma reação. Mas a informação que a gente tem é que ele saiu tranquilo. Agora, então, só fica para finalizar esse trabalho da polícia mesmo de tirar o refém e a gente torce também para que seja tudo bem, porque como o Major disse, em toda a negociação, do início ao fim, ela é delicada e tudo precisa ser controlado, né? Porque a qualquer momento pode haver alguma reação do criminoso e eles precisam estar atentos. A gente percebe ali que o policial fechou a cortina, porque é justamente nessa sala aqui da frente, onde tem essa janela aqui que o Tiago está mostrando, que o sequestrador está. Eles acabaram de fechar a cortina
provavelmente porque ele pediu, né? Ele, ao mesmo tempo que pede a imprensa, pede a família, ele também deve estar pedindo um pouco mais agora de privacidade, enfim, e a gente aguarda agora o momento, então, exato da saída dele. Há uma expectativa muito grande, inclusive de vizinhos, né? Os vizinhos aqui no entorno, muita gente acompanhando desde cedo, desde as 8 horas da manhã, a gente acompanha esse sequestro que aconteceu. Ele entrou aqui para assaltar essa família, acabou fazendo a família refém, liberou depois os familiares e ficou só com um jovem de 19 anos, numa negociação difícil. Precisou de mais de uma equipe do Grupo de Operações Especiais da polícia para fazer essa negociação. E aí, com a chegada do irmão, também um trabalho habilidoso da polícia, é que ele acabou se entregando agora mais de 2 horas, né? Aí quase 3 horas, olha, 10h30 da manhã, já quase 3 horas de negociação, é que ele então acabou se entregando. E a gente aqui ao vivo no Hoje em Dia, aguardando essa saída dele da casa, essa expectativa. Inclusive expectativa para os policiais, todos aqui apostos, né? Eles fazem uma espécie de cordão de segurança, todos apostos mesmo, esperando aí essa saída do criminoso. Samara, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, eu não sei quem está com você, Samara, para ele jogar a imagem um pouquinho para a direita, para o pessoal entender aquela imagem que a gente viu agora da invasão da casa. Ó, pronto, ali, ó, só para você ver, a câmera daquela casa ali que pegou a imagem. Pode voltar para você ficar na casa. E ele entrou por esse terreno. Tá vendo só? Foi esse muro que ele pulou. Isso fica claro na imagem da invasão. Você tá vendo, olha lá, ó. Ele tá subindo ali porque você tá vendo que tem mato na calçada. Então foi por ali que ele subiu. Ele subiu, pode deixar a tela dividida, gente, pode deixar a tela dividida. Isso. Ele subiu por ali, ó. E aí depois ele pulou pra casa, porque na frente da casa ele não conseguiria pular porque tem aquele telhadinho ali. Então o que ele fez? Ele entrou por esse muro, por esse terreno ao lado, um terreno que eu não sei se é abandonado ou se faz parte de alguma casa, mas ele pulou por esse terreno e depois ele entrou na casa das vítimas, na casa da família. Tá vendo? Ó, primeiro ele entrou nesse terreno e do terreno ele pulou pra casa, invadiu a casa. Olha, será que eu não sei se é o momento da saída? Não, são os policiais. Aí ele invadiu a casa e quando entrou na casa, encontrou a família. A gente achava, as informações vão chegando aos poucos nesse tipo de cobertura e a gente sempre joga muito limpo com você e explica que é assim que isso acontece. Primeiro falou-se em 19 anos, depois a gente recebeu a informação da Polícia Militar de 28, agora eles estão falando que esse rapaz tem 19 anos mesmo, a vítima. Inicialmente a gente imaginava que o rapaz estivesse só com a mãe, mas não, estava a mãe e o pai, e essa mãe e esse pai ficaram no lado de fora do cômodo. Aí o criminoso entrou com o rapaz, com o jovem, que foi o refém que ficou lá, neste cômodo e fez uma barricada, colocou móveis para impedir a entrada da polícia. Os pais conseguiram sair, a polícia foi acionada, primeiro as viaturas da região, ali do Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, e depois o GAT foi acionado. Por que o GAT é acionado? Porque é o Grupo de Ações Táticas Especiais, que tem todo o preparo, toda a expertise, toda a experiência para fazer esse tipo de negociação. Você vê alguns termos que o Major Wellington usou? É necessário fazer o acolhimento dessas pessoas, não só da vítima, mas também do criminoso, porque é fundamental que ele mantenha a calma. Qual é o objetivo da polícia numa situação como essa? É ninguém ferido, é o bandido preso, é o refém libertado sem ferimentos. Esse é o objetivo maior da polícia. Eventualmente, o criminoso pode ser morto, o criminoso pode ser preso, mas não é o objetivo da polícia. Jamais esse é o objetivo da polícia. O objetivo é que ele seja preso, o bandido preso e os reféns libertados em segurança e sem ferimentos. Por isso que há, sim, é importante que você saiba, a polícia cercou toda a região e havia ali atiradores de elite, inclusive, mas nunca é o objetivo da polícia usar isso. O objetivo é na negociação e eles estão preparados para fazer isso e fazem isso brilhantemente. Nesse passo a passo da negociação, Samara acabou de confirmar para a gente que a entrada desse bandido, aquele registro da imagem, eu não sei se a gente consegue ver o reloginho naquela imagem da entrada, mas foi por volta de 8 horas da manhã. Então a gente está falando aí de 2 horas e meia dessa ocorrência já. E foi aproximadamente 15 minutos, 20 minutos que essa negociação teve um desfecho, o refém foi liberado e aí a polícia faz, como explicou o Major Wellington, um acolhimento ali para que esse bandido tenha a tranquilidade de sair, que nada vai acontecer com ele. Que ele vai acontecer com ele o que tem que acontecer com o criminoso. Ele vai preso, ponto. Só isso. E ele tem que ter essa tranquilidade. Ele exigiu a presença da imprensa primeiro, imprensa presente. E aí ele exigiu a presença dos familiares. Falou-se de uma irmã,
que estaria em Suzano, e ela começou a vir. Não deu tempo dela chegar. O irmão chegou antes, que era um outro familiar, e ele foi fundamental na negociação. Ele foi brifado, foi orientado pelos policiais do GAT. Olha, nessa conversa você tem que falar isso para ele, para que ele fique tranquilo, para que ele tenha segurança. Eu acho que é a saída, hein? A saída. Vai lá, Samara. Olha, Zucatelli, pois é, agora a expectativa aumenta, né? De fato, eles estão posicionados agora, olha, a gente tem a informação, então, de que ele já está realmente pronto agora. Muito ciente de como está o cenário. Aqui a gente teve a informação, Zucatelli, por que eles fecharam a cortina? Porque ele olhou a situação aqui, né, a imprensa, todo o policial, e parece que ele se assustou um pouco. Então, a polícia deu esse tempinho, que é esse tempo que nós estamos aqui ao vivo, mostrando para vocês, para que ele entendesse toda a situação. Porque uma coisa é a gente falar para a pessoa o que é que tem lá fora, como é que está o cenário, e outra pessoa ver. Então, esse tempo foi o tempo de ele absorver toda a situação, o cenário aqui fora. E aí agora, então, ele entendeu o que realmente está acontecendo, como é que está a situação. E a informação que a gente tem é que, de fato, agora ele vai sair, Zucatelli. Então, a gente pode ver, né, a equipe do GAT ali posicionada, inclusive fechando o portão para que mantenha realmente a segurança da família, de uma parte da família que está lá dentro, Samara, e também do sequestrador. Zucatelli, você quer falar? Sim, a gente já tem imagem do sequestrador, ele está saindo agora. Ele está saindo agora, o sequestrador vai sair agora, a gente já tem as imagens ao vivo. Vai lá, Samara, pode ir. É isso mesmo, Zucatelli. Então ele está saindo, né, acompanhado, olha, inclusive com a equipe do canil. O cachorro tem essa função também de fazer a segurança. A gente percebe uma equipe extremamente treinada, olha, para fazer exatamente aquilo que o Major contou pra gente, né? Para que esse desfecho fosse feito da melhor forma possível, para que tanto a vítima quanto o sequestrador fossem retirados ali em segurança e que tudo terminasse da melhor forma possível, se é que a gente pode dizer isso. Então, hoje, depois desse sequestro de mais de 2 horas aqui que aconteceu, a gente percebe agora a família entrando na casa, Zucatelli. E por que a família está entrando na casa? Porque o refém, o moço, o jovem autista que ficou até o final, né? Ele saiu e precisou voltar para casa. Como o Major disse, ele tinha uma questão social. Ele quando saiu aqui, ele estava tranquilo, calmo, mas quando ele saiu, ele ficou muito nervoso e a mãe achou melhor ele retornar para casa, para dentro da casa, para que ele também não visse toda essa cena aqui da imprensa, da polícia extremamente armada, da saída do sequestrador. Então, o refém está dentro da casa, num cômodo seguro, e agora, então, a família entrou para dar todo esse apoio para o refém, né, para o jovem que ficou até o final, sendo ali ameaçado, sofrendo todo esse trauma e participando, então, dessa negociação que foi tão habilidosa, mas de uma negociação difícil com a polícia. A gente percebe agora os policiais ali conversando com o sequestrador e eles vão, então, fechar esse carro e ele vai ser levado. Zucatelli. Perfeito, Samara. Tá aí, cobertura completa. Você acompanhou desde o início, primeiro com o Fala Brasil, que recebeu a informação e em primeira mão já movimentou o helicóptero, e depois seguimos nisso aqui no Hoje em Dia, até agora às 10 horas e 39 minutos, que é a conclusão com a tampa ali, a tampa do porta-malas da viatura da polícia fechada, com esse criminoso preso e com um trabalho brilhante da Polícia Militar nesta negociação. 100 feridos, criminoso preso, reféns liberados, isso é um trabalho eficiente. E a gente registrou tudo isso para você.